Olá, boa noite. Secretário de Planejamento Urbano presta esclarecimentos sobre as obras da Lagoa Grande. Defensoria Pública disponibiliza 60 exames de DNA para o mutirão de testes de paternidade. O NTV News desta quinta-feira traz ainda. Acidente na BR-365 envolve 3 veículos, mata 2 pessoas e deixa outras 3 feridas. Motorista perde controle da direção e cai em ribanceira de cerca de 10 metros de altura em Patos de Minas. Decreto que disciplina a conduta em ônibus do transporte coletivo tem resultados positivos. Vereadores aprovam mais 5% de suplementação orçamentária para o Executivo de Patos de Minas fechar as contas. Vamos falar ainda de futebol. O RT anuncia primeiras contratações para o Mineiro de 2016. E veja também. Pesquisas mineiras reforçam qualidade do suíno produzido no Brasil. Estoques de sangue baixam e Hemocentro convoca doadores para coleta especial após o feriado. Parada Rosa leva alerta sobre o câncer de mama para a praça em Patos de Minas. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora. Não saia daí. Uma manobra de ré realizada por uma caminhonete no meio da pista da BR-365, no município de Varjão de Minas, terminou em acidente nesta quinta-feira. A batida envolveu outros 2 caminhões. 2 pessoas morreram. Um grave acidente na BR-365, quilômetro 361, próximo a Varjão de Minas, tirou a vida de 2 pessoas nesta quinta-feira. Uma caminhonete S10 com placa de Monte Alto foi atingida por um bitrem e um caminhão enquanto realizava uma manobra de ré na rodovia. O impacto da batida foi tão forte que a caminhonete acabou dividida ao meio. O veículo aí de passeio, a caminhonete, né? Ela vinha fazendo aí uma ré contínua na faixa dela mesmo. Porque havia caído aí um determinado objeto dela. Ela deu essa ré contínua e quando passou um caminhão, ela manobrou em sentido da outra pista contrária. Só porque ela não viu que estava vindo outro caminhão e esse caminhão acabou pegando ela de cheio ali na lateral. 2 pessoas que estavam no banco de trás do veículo foram arremessadas para fora do carro e morreram na hora. Outras 3, que também estavam na caminhonete S10, foram encaminhadas ao hospital. Já os motoristas, Jaci Antonielli, de 66 anos, e Cleverson da Silva, de 37, não tiveram ferimentos. Com o impacto, 2 ocupantes do banco traseiro estavam sem cintos, né? Foram projetados para fora do veículo e acabaram aí se batendo aí com o caminhão também e vindo a óbito. Quando vocês chegaram aqui, o pessoal estava sendo atendido? Como que estava? Não, quando nós chegamos, eles já tinham sido levados aí para o hospital de Varjão, né? Então só estão aí os corpos que estão na pista, estavam aguardando a perícia que está sendo feita no momento, e os outros já tinham sido encaminhados aí para o hospital de Varjão. A perícia esteve no local e realizou os trabalhos. Parte da pista foi interditada. Entretanto, o trânsito fluiu normalmente. Os corpos foram encaminhados para o IML de Patos de Minas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. A motorista de um veículo ficou ferida em um acidente ontem à noite na Avenida Fátima Porto. Ela teria perdido o controle do veículo que parou no meio de uma ribanceira. Uma cerca impediu que o carro despencasse. O atendimento do resgate dos bombeiros foi rápido. No veículo, apenas a motorista Sandra Maria de Oliveira Assis, de 34 anos. Os bombeiros tiveram, antes de resgatá-la, de amarrar o veículo com uma corda para evitar que ele descesse ainda mais e caísse no despenhadeiro. Assim que a gente chegou, a gente constatou que havia somente a condutora lá dentro. E devido ao posicionamento que o veículo parou, né, foi necessário, então, um bombeiro militar entrar dentro desse veículo, monitorar os sinais vitais, né, da vítima, né? E, posteriormente, a gente teve também que fazer uma amarração no veículo. Segundo informações, a motorista seguia pela Avenida Fátima Porto, sentido bairro Alto Colina, quando, em uma curva próxima ao residencial Monjolo, perdeu o controle da direção e caiu na ribanceira de cerca de 10 metros ao lado da pista. Por sorte, o carro foi seguro por uma cerca de arames. Sandra, que é enfermeira na UPA 3, manteve a calma até ser retirada do veículo e colocada em uma maca. Depois, ela foi conduzida ao hospital regional.
Ela reclamava de dores pelo corpo e aparentemente não tinha ferimentos. A vítima não apresentava nenhum ferimento aparente, porém queixava de dores na região cervical e do tórax, provavelmente devido ao uso do cinto de segurança, que houve um abalo muito grande lá dentro e pode então ter pressionado os órgãos internos dela. Além de fazer essa amarração do veículo, usar também o serra-sabre para poder cortar o para-brisa aí para melhor retirar lá de dentro. O acidente foi por volta das 7h30 da noite e chovia forte no momento, o que pode ter contribuído para que o veículo saísse da pista. Assim que começa uma chuva, a gente já o alerta dobra, porque a iminência de um acidente é certa. Denúncia leva a Polícia Militar de São Gotardo a mais uma apreensão de drogas. Um velho conhecido da PM foi flagrado com crack e outros materiais. Os militares do destacamento de São Gonçalo do Abaeté receberam denúncia de que a droga estaria sendo transportada em um táxi que havia saído de Patos de Minas em direção à cidade. O veículo foi abordado e nele um velho conhecido dos militares, Giliardi Ferreira do Amaral, de 25 anos. Ao dar busca pessoal, foi encontrado com ele a droga, 6 pedras de crack que, se fracionadas, renderiam outras 30 pedras. Ele alega que essa droga seria para consumo próprio, mas devido à quantidade de droga, a questão dos invólucros que foram encontrados com eles e a questão da gilete também caracteriza que ele iria fracionar a droga para venda. Com Giliardi, também foram apreendidos R$ 316 em dinheiro, um aparelho de telefone celular, uma caixa de giletes que seria para dividir a droga e embalagens plásticas. O crack, de acordo com a polícia, estava escondido dentro da cueca do suspeito. A gente abordou ele e depois de fazer uma busca pessoal, constatamos que a referida droga estava dentro da cueca. Escondido na cueca? Isso, estava na região pública dele. Ainda segundo os militares, a droga seria revendida na cidade de São Gonçalo do Abaeté. Essa droga ela foi adquirida aqui em Patos de Minas. Ele não quis revelar de que fonte que foi adquirida, mas ela era oriunda para uso em São Gonçalo, para revenda lá. Deve terminar amanhã o julgamento do fazendeiro Norberto Mânica e do empresário José Alberto de Castro, 2 dos acusados da chacina de Unai. O advogado do empresário disse que ele vai confessar o crime. O julgamento entrou no terceiro e decisivo dia. Desde as 9h30 da manhã estão sendo exibidos vídeos, áudios e depoimentos sobre o caso. Nesta fase é proibido que se faça qualquer tipo de comentário. Foram dadas 3 horas para a acusação e depois também serão dadas 3 horas para a defesa. A previsão é que após a exibição dos vídeos seja feito o interrogatório dos réus. O primeiro a falar será Norberto Mânica e logo depois José Alberto de Castro. A fase de debates será amanhã. O crime conhecido como chacina de Unai aconteceu há quase 12 anos. 4 servidores federais foram executados após investigarem denúncias de trabalho escravo na cidade de Unai, região noroeste de Minas. Até agora, 3 réus que cometeram homicídio dos 4 servidores federais foram julgados. Um outro réu morreu durante o processo e outro teve o crime prescrito. Ontem foi encerrada a fase de oitivas após o depoimento de 12 testemunhas. Hugo Pimenta, réu delator no processo, que será julgado em novembro, depôs por 3 horas. Ele afirmou a intenção de matar apenas Nelson José da Silva, fiscal considerado rigoroso. Porém, todos 4 servidores federais foram assassinados. Ainda na tarde de ontem, a viúva de Nelson, Elba Soares, esteve no julgamento. Você vê ali a frieza, né? Sabe, ele falar assim, tinha quase 1 ano que estava sendo planejado, sabe, que eles iam para Paracatu, iam na porta da minha casa. É assim. Faziam telefonema? É surreal, é uma coisa assim, parece que não está acontecendo. Na entrada do julgamento, o advogado do empresário José Alberto de Castro disse que o réu vai confessar sua participação no crime. José Alberto tinha contato com o Hugo e participou de um homicídio. Doutor, o senhor vai falar? Vai falar. O senhor acha que essa fala dele vai trazer uma redução de pena? Não, eu acho que não é redução de pena. A fala dele é a fala do que ele fez. Ele vai contar aos jurados o que ele fez abertamente, vai assumir a sua responsabilidade
e espera ser condenado pelo que fez. O advogado de defesa de Norberto Mânica falou da expectativa para hoje. A defesa só tem um rumo, que é, infelizmente, é o que eu disse, a defesa tem que destruir, fazer prova e destruir os mitos. Havia um mito de que ele era um péssimo patrão, as pessoas ontem, que todas de Unai, que foram depois, disseram que é excelente patrão, que todo mundo queria trabalhar com ele. O plenário do Senado aprovou, depois de muita polêmica e discussão, o projeto de lei que tipifica o crime de terrorismo. Fica caracterizado o crime de terrorismo o ato de atentar contra a pessoa mediante violência ou grave ameaça motivado por extremismo político, intolerância religiosa ou preconceito racial étnico, de gênero ou xenófobo, com o objetivo de provocar pânico generalizado. A pena de reclusão é de 16 a 24 anos, mas pode ser agravada. No próximo bloco, nós vamos mostrar as vagas de emprego disponíveis no balcão da CDL. Lira aponta que dengue está controlada em Patos de Minas e manejo e nutrição de suínos é tema de palestra para universitários. A Justiça confirmou o corte de salários e benefícios dos servidores públicos municipais que participaram dos 8 dias de greve em Patos de Minas. O desconto já havia sido efetuado e os servidores brigavam na Justiça para ter o dinheiro de volta. Notícia desagradável na véspera da comemoração do Dia do Servidor Público, que será nesta sexta-feira. A taxa de desemprego ficou em 8,7% nos 3 meses até agosto, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. É a maior taxa da série iniciada em 2012. No trimestre anterior, de março a maio, o índice havia atingido 8,1%. E se você está à procura de uma vaga no mercado de trabalho, confira as oportunidades disponíveis na CDL Talentos de Patos de Minas. A vaga para auxiliar de produção para trabalhar em indústria mecânica. O salário oferecido é de R$ 847, mais benefícios. Vaga também para administrativo para trabalhar em bancos e instituições. O salário é de R$ 1.000, mais vale transporte. Há disponibilidade também para atendente para trabalhar em autoescola. O salário oferecido é de R$ 864. Há vaga ainda para vendedor para trabalhar em loja de calçados. O salário é a combinar. Há disponibilidade ainda para secretária, para a academia. O salário também é a combinar. Há também vaga para padeiro para trabalhar em supermercado. Salário a combinar mais convênios. Uma empresa de autopeças contrata motorista categoria D. O salário oferecido é de R$ 1.250, mais benefícios. Há vaga também para frentista caixa para trabalhar em posto de combustível. O salário é de R$ 837, mais adicional de caixa. Uma loja de perfumaria e cosméticos contrata consultor de vendas. O salário oferecido é de R$ 1.000. E há vaga para auxiliar administrativo para trabalhar em loja de material de construção. O salário é de R$ 837. O plenário do Senado aprovou a medida provisória que trata das regras do Programa de Proteção ao Emprego. O programa permite a redução temporária da jornada de trabalho com diminuição de até 30% do salário. Para isso, o governo arcará com 15% da redução salarial usando recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A complementação é limitada a R$ 900,84. O texto segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Na passagem de setembro para outubro, o índice de preços ao produtor amplo, o IPA, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, mais que dobrou a taxa de variação, passando de 1,3% para 2,63%. Os principais responsáveis pelo avanço foram milho em grão, minério de ferro e soja. As inovações tecnológicas aplicadas ao manejo e à nutrição de suínos
foi um dos assuntos abordados no Colmeia, realizado pelos cursos de agronomia, zootecnia e veterinária do Unipam. A pesquisa tem sido grande aliada dos produtores. A suinocultura brasileira é considerada hoje uma das mais desenvolvidas do mundo, com um rebanho de 36,7 milhões de animais. Minas abate 4,7 milhões, valor que corresponde a 13,3% do volume nacional. O estado possui o quarto maior plantel brasileiro de suínos, com cerca de 5 milhões de cabeças e 1.200 granjas. Além disso, o estado ocupa o primeiro lugar nacional em exportação de genética para o mercado doméstico. Somente em 2014 foram exportadas 42 mil toneladas de carne suína, com uma receita bruta de 157 milhões de dólares para o estado. Com tamanha importância econômica, o tema suinocultura não poderia ficar de fora das palestras do Congresso Mineiro de Inovações Agropecuárias, Colmeia. Mestre em nutrição de suínos, doutor em tecnologia de origem animal, o professor Lúcio Vilela Carneiro Girão foi um dos palestrantes convidados do evento. Ele abordou o tema nutrição de marrãs e fêmeas adultas. Segundo ele, é necessário muita atenção nessa fase onde a porca precisa estar bem nutrida para parir leitões saudáveis. As fêmeas de primeira cria, elas têm todo um manejo especial que a gente tem que ter, que a gente tem que pensar sempre em longevidade, né? O animal que permaneça dentro do nosso plantel por muito tempo e muito produtivamente falando. Então você começa lá atrás já a nutrição, desde a seleção, né, lá no nascimento, e isso culmina com os manejos relacionados a estímulo osseo, até mesmo um aporte nutricional ideal para essa fase, para ela ter condição de ovular, certo? E tudo isso faz muita diferença quando a gente fala de uma suinocultura intensiva, porque 1% de melhoria já representa muito dentro de um sistema produtivo em termos de lucro. Outro fator importante abordado durante a palestra foi sobre doenças relacionadas à desnutrição. Uma ração de qualidade passa, segundo o especialista, pela orientação correta do profissional da zootecnia. Quando você trabalha com uma dieta que seja desbalanceada, você pode gerar patologias, né? No caso de deficiência, por exemplo, de minerais, microminerais, né? Que são altamente necessários, né, para o metabolismo normal dos animais. Além disso, se você trabalha com ingredientes com uma baixa qualidade, grãos ardidos, no caso do milho, ou mesmo farelo de soja mal tostado, existem fatores antinutricionais presentes que podem acarretar problemas relacionados à reprodução. A segunda palestra da noite foi proferida pelo pesquisador, doutor em zootecnia, Gilberto de Lima. Ele falou sobre nutrição de bovinos. Hoje, a pesquisa tem sido grande aliada do pecuarista no sentido de reduzir custos e aumentar a produção, seja de carne ou de leite. Essa tecnologia é feita em universidades, em laboratórios, centros de pesquisas, e dali a gente conhece o alimento de melhor maneira e faz a combinação dele, ou seja, formula uma ração que vá promover um melhor aproveitamento pelo animal. O grande objetivo disso daí é a gente aumentar a produção de micro-organismo no rumen. Por que isso? Porque quando a gente aumenta o micro-organismo do rumen, a gente aumenta a capacidade dele de produzir energia e de aumentar o aporte de nitrogênio, especialmente das bactérias. Então, isso assim, é uma proteína de melhor valor biológico. Consequentemente, isso daí você tem uma otimização no desempenho dos animais. E trazer palestrantes renomados, abordando assuntos de interesses dos estudantes de ciências agrárias e produtores, tem sido uma das preocupações do Unipam no Congresso. O tema do nosso evento é a força que a pesquisa agropecuária tem aqui em Minas Gerais. E a gente traz gente forte que produzem ciência, além de tudo, além da docência, são pessoas que geram informação, coisas novas. Depois de 3 dias de inspeções, foi apresentado hoje o resultado do 3º levantamento rápido do Índice de Infestação de Dengue em Patos de Minas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o índice apurado é de 0,7, considerado de baixo risco. Enquanto na maioria das cidades brasileiras o número cresce, em Patos de Minas a dengue parece estar controlada. O número está abaixo do que foi levantado em 2014 e pode ter sido motivado devido ao atraso das chuvas. Foram notificados este ano 1.227 casos, 836 deram positivo. Mas atenção, os bairros com maior número de focos do mosquito Aedes aegypti foram o Centro, Alvorada, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças,
e Jardim Quebec. As agências dos Correios vão passar a emitir documentos como quitação de dívidas, certidões públicas, passaportes e outros serviços públicos federais. O projeto piloto será implantado ainda este ano em 2 agências de Brasília. Os Correios têm cerca de 6.400 agências em todo o país. A seguir no NTV News, estoques de sangue baixam e Hemocentro convoca doadores para a coleta especial após o feriado. Parada Rosa leva alerta sobre o câncer de mama para a praça em Patos de Minas. Dados da Organização Mundial de Saúde fazem um alerta. Pela primeira vez, as infecções de tuberculose rivalizam com as de HIV/AIDS como a principal causa de mortes por doenças infecciosas. A organização apontou que 1.100.000 pessoas morreram de tuberculose em 2014, enquanto que no mesmo período o HIV/AIDS matou 1.200.000 em todo o mundo, incluindo 400.000 pessoas que foram infectadas com as duas doenças. O fato chama a atenção para a resistência ao tratamento, principalmente da tuberculose. A Praça do Coreto, em Patos de Minas, ganhou adereços rosa para mais uma atividade do Outubro Rosa. A campanha levou para as ruas mais um alerta sobre o câncer de mama. Durante o mês de outubro foram realizadas diversas ações de prevenção ao câncer de mama em Patos de Minas. Milhares de mulheres participaram das atividades, que foram desenvolvidas pela Secretaria e Superintendência Regional de Saúde. A gente está em parceria com todos os 21 municípios da regional, cada um desenvolvendo alguma atividade, principalmente nas unidades básicas de saúde. Questão da prevenção, né, a prevenção ao câncer de colo de útero e também fazendo as mamografias. Mas nesta quinta-feira, o local escolhido para a realização da Parada Rosa foi a Praça do Coreto. Os participantes realizaram alongamentos, aferição de pressão arterial e receberam orientações sobre o câncer de mama e suas formas de prevenção. É porque é uma área central aqui da cidade, onde passam muitas pessoas, e para chamar a atenção, porque o objetivo nosso é realmente chamar a atenção para essa questão da prevenção à doença e da promoção à saúde. É uma mudança cultural, né, que a gente tenta fazer. E a questão do câncer de mama, ela é extremamente importante, a prevenção. Quanto mais cedo detectar, maior a chance de cura, pode chegar até 100%, né, na maioria dos casos. Bom, nós com os alunos do último ano, né, do curso de enfermagem, nós estamos aqui participando juntamente com a Secretaria de Saúde do Outubro Rosa. Nós estamos aferindo a pressão dos pacientes que procuraram aqui o evento e também fazendo o controle da glicemia. E aqueles pacientes que já têm algum problema de pressão alta ou diabetes, que deu alguma alteração nesses exames, a gente está encaminhando para a unidade de saúde de referência para um melhor atendimento. As atividades da campanha Outubro Rosa foram finalizadas. Agora, a Superintendência já se prepara para dar início ao Novembro Azul, uma campanha destinada à saúde do homem. Durante todo o ano mesmo desenvolvido essas atividades aí de prevenção e de promoção da saúde. E lembrando também, já pegando um gancho, em novembro a gente faz a campanha do Novembro Azul, voltada para a questão do homem, principalmente o câncer de próstata, né? Porque também é um câncer que é extremamente possível de tratamento e que tem que ter necessário essa prevenção também. Lavar as mãos após ir ao banheiro é um hábito fundamental para a higiene pessoal que se aprende desde a infância. Porém, há quem não aprendeu ou discorda da sua importância. Uma pesquisa do Ibope Inteligência, realizada em 64 países, mostra que 1 em cada 3 pessoas no mundo, 36%, não tem o hábito automático de lavar as mãos com sabonete após ir ao toalete. No Brasil, 73% apontam que lavar as mãos automaticamente após ir ao banheiro é um hábito totalmente integrado ao seu dia a dia.
O Hemocentro de Patos de Minas convoca a população para reforçar os estoques de sangue. As doações diminuíram e a Fundação teme não ter produto suficiente para atender os 32 municípios a que dá suporte. Na terça-feira, haverá coleta em horário especial. O estoque de sangue do Hemocentro de Patos de Minas está baixo. O número de doações diminuiu drasticamente. A sala de recepção do local, que é sempre movimentada, está ficando vazia quase todos os dias. O Hemocentro de Patos de Minas passa agora por uma fase crítica, com o estoque abaixo da normalidade. O número ideal de doações para atendermos as 32 regiões que Patos de Minas atende é uma média de 30 a 40 doações por dia. Como houve queda, então agora nós precisamos de uma média de doações de 50 doações dia. Os principais tipos sanguíneos que estão em falta são os que possuem RH negativo. De acordo com o médico Carlos Daniel, o procedimento para a coleta de sangue dura poucos minutos e cada doação pode salvar até 4 vidas. Os negativos são sempre os tipos sanguíneos mais requisitados e principalmente o tipo O negativo. A partir de cada bolsa são produzidos componentes que atingem 4 pessoas. Para ser um doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos, estar em bom estado de saúde e não ter feito cirurgias recentemente. Para doar sangue, basta vir com documento de identidade com foto, ter acima de 18 anos e até a idade de 61 anos completos para quem for doar a primeira vez. Para quem já é doador, pode doar até os 69 anos. E menores de 16 a 17 anos, acompanhados de pelo menos um dos pais. Bebida alcoólica, nós pedimos um tempo de pelo menos 12 horas. E medicamento, agora a pessoa que toma medicamento para asma leve, hipertensão leve, para hipotiroidismo, ela pode voltar a doar, que antes não era permitido, agora, segundo os estudos, já está liberada para doação. A mulher ela pode doar 3 vezes no ano, um intervalo mínimo de 90 dias, e o homem pode doar 4 vezes no ano, intervalo mínimo de 60 dias. E o ano é o ano do doador, a partir do primeiro momento que ele comparece é contado. As coletas podem ser feitas durante o horário de funcionamento do Hemocentro ou com horário agendado. Entretanto, nesta sexta-feira, o local estará fechado e haverá coleta em horário especial no próximo dia 3. O Hemominas nessa sexta, dia 30, ele estará fechado. É o dia do servidor público e a Fundação vai aproveitar para fazer a manutenção de toda a rede de informática. Então, essa sexta não haverá atendimento. Na segunda-feira, dia 2, é finados. Então, nós reabriremos na terça-feira, dia 3, no período da manhã e no período da noite, visando restabelecer o estoque desse período, desse feriado prolongado. E vamos antecipar também a coleta da tradicional coleta noturna, que seria no dia 9, que é a primeira segunda-feira útil do mês. Então, que seria no dia 9, nós vamos antecipar para terça-feira, dia 3, visando realmente restabelecer esses estoques. Nós vamos para um intervalo e na volta você vai ver que vereadores aprovam mais 5% de suplementação orçamentária para o Executivo de Patos de Minas fechar as contas. Decreto que regulamenta a conduta dentro dos ônibus coletivos tem resultados positivos. Quase 2 meses após entrar em vigor, o decreto que regulamenta boas condutas no transporte coletivo de Patos de Minas, os resultados começaram a aparecer. Quem desrespeitar as normas, inicialmente perde temporariamente o benefício do passe livre. Com os bons resultados, a empresa de ônibus agora faz outro alerta. O uso do ônibus coletivo é gratuito para estudantes. Mas antes do decreto 4.052, de 8 de setembro de 2015, havia muitas condutas inapropriadas dentro dos veículos. Deram um calço num velhinho, na hora que ele estava descendo a escada do ônibus, ele teve que ser medicado.
Nós tivemos um ônibus que teve a porta arrancada, se não me engano, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Nós tínhamos meninos que eles entravam primeiro no ônibus, num determinado local, numa determinada escola, iam cuspindo de carteira em carteira do ônibus, né, na cadeira, de maneira que o próximo que chegasse não podia sentar porque ela já estava toda comprometida e cuspida. Então, luta entre os alunos, a mochila usada para agredir e incomodar a pessoa, a caixinha de som e o celular ligado sem o fone de ouvido, ou seja, incomodando todos os passageiros. Para coibir tais condutas, o decreto foi aprovado e prevê suspensão do benefício para aqueles que insistem em continuar agindo de forma inapropriada. E a medida tem surtido efeito positivo. Tinha-se a ideia de que simplesmente se andava de graça e havia desrespeito aos idosos, aos usuários, até entre os alunos, né, colegas. E a partir do decreto funcionando, muitas pessoas já testemunharam que nós temos hoje uma mínima civilidade para que as pessoas possam usar aquele espaço como um espaço comum e um espaço necessário. Uma cartilha está sendo distribuída nas escolas para os estudantes que usam o passe livre, além de cartazes que foram afixados nos veículos com as condutas necessárias para utilizar o transporte público. As punições já foram adotadas em 11 casos e esses estudantes tiveram suspensão do passe livre por 30 dias. Tem 30 dias de suspensão, depois desses 30 dias ele tem que vir aqui e repreparar novamente o seu cartão, né, para poder voltar a usar o transporte coletivo. Se tiver reincidência, passa para 90 dias. Uma nova reincidência, 1 ano, e depois perde o benefício. Mas para que parte dos 3.000 estudantes que utilizam o passe livre não perca o benefício, é preciso educação dentro de casa. A família ainda tem um papel importantíssimo, né, como educadora, e a principal educadora desses jovens que utilizam um transporte que não é gratuito. Eu acho que a população tem que ter essa consciência. É uma contribuição do município para que esses alunos possam se educar, para que eles tenham acesso à escola e, principalmente num tempo de uma certa recessão, esse dinheiro que ele deixa de gastar no ônibus, ele acaba se revertendo em algum benefício para a própria família. Agora a empresa de ônibus pede ajuda para uma outra conduta perigosa dos alunos. As fotos mostram estudantes aguardando o ônibus no meio da rua. E isso é um risco enorme, né, para essas crianças, e a gente, mais uma vez aí, preocupados, pedindo, implorando aos pais para mostrar para os alunos, né, onde é o local correto dele estar esperando o veículo. Nós já enviamos um ofício para o Ministério Público, mostrando inclusive com fotos essa prática costumeira já desses estudantes, para que a gente possa, com mais ajuda, né, sensibilizar aí e mostrar às autoridades um problema muito grave da nossa cidade. E também mandando para as superintendências de ensino, né, e todos. E já tivemos inclusive notícias aí de algumas professoras que já estão falando desse assunto dentro de sala de aula. Os vereadores de Patos de Minas participaram hoje de mais uma reunião ordinária. Na pauta, um projeto do Executivo que chegou de última hora causou muitas discussões. Após análise, foi aprovada uma suplementação de 5% para ajudar a fechar as contas da Prefeitura. A reunião da Câmara de quinta-feira foi destinada à discussão em primeiro turno de diversos projetos e de aprovações de propostas polêmicas. Uma delas, que chegou de última hora ao Legislativo, diz respeito ao aumento da suplementação orçamentária de 10% para 20%. A reunião precisou ser interrompida. O orçamento é uma proposta do Executivo que é votada pelo Legislativo e ele deve vigorar de janeiro a dezembro. Então, o orçamento do ano, que nós votamos o ano passado para esse ano, ele foi elaborado pelo Executivo, ele deveria durar até o dia 31 de dezembro. Na penúltima reunião da Câmara já houve uma discussão aqui em torno disso. Ou seja, não é dinheiro, acaba a dotação orçamentária, ou seja, a previsão de orçamento para determinadas despesas. E por isso há a possibilidade do prefeito transferir recursos orçamentários de uma conta para outra. A Câmara autorizou o senhor prefeito a fazer isso com 10% do orçamento, o que significa 42 milhões de reais que ele poderia fazer durante o ano. Para nossa surpresa, chegou na reunião de hoje
no início da reunião, um projeto de lei pedindo autorização à Câmara para que ele possa suplementar mais 10% do orçamento. Ou seja, se gastou, né, ou se transferiu o recurso de janeiro a outubro da ordem de 42 milhões, diz ele que está precisando dessa mesma autorização de novembro a dezembro, ou seja, ele quer dobrar isso para 20%. As comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento fizeram uma reunião em conjunto para discutir o projeto. Mas como estavam sem dados do que teria sido arrecadado e gasto pelo município, os vereadores resolveram baixar o índice solicitado. Está com 10 e vem pedir passar para 20, o que seria hoje numa fase de 835 milhões, que seria feito e autorizado para movimentar. Então, estamos fazendo um acordo ali para que ele possa nós passarmos para movimentar mais 5%. Mesmo assim, olhando a questão alegando que toda vez chequear, se não fizer isso, não vai pagar o servidor. Nós não temos culpa disso, não. O servidor deveria receber dia primeiro. O prefeito, todos os prefeitos que foram, fizeram um caixa para pagar o 10%. Esse prefeito não fez. Então, como que se faz? Então, eu acho que o mostra que nós podemos ajudar com 5%. Para ajudar em relação a isso. Agora, no mais, eu não voto e não colaboro. Se fosse 5%, irei para ajudar em termos assim, de servidores e outras coisas que pode acontecer de pagar o 10º. Será que vai pagar em dia ou não? Então, a gente chegou à conclusão que a gente vai liberar mais 5% e se a prefeitura realmente provar através depois da demonstração de resultado e mostra que necessita para poder adequar, a gente está disposto a conversar novamente. Mas no momento não seria prudente a Câmara já dobrar essa liberação para que ele pudesse movimentar no orçamento 20% durante todo o orçamento. Então a gente vai liberar apenas apresentar mais 5%. O projeto foi aprovado. Agora, o prefeito poderá utilizar de dotação orçamentária 15% no ano. Com mais 5% da suplementação, a prefeitura terá mais 21 milhões para movimentar. Para se ter uma ideia, só com gastos com a folha do funcionalismo são cerca de 9 milhões. Outro projeto apresentado foi de autoria do vereador João Bosco, que prevê a obrigatoriedade da construção de caixa de retenção de água pluvial no subsolo de edificações para recarga hídrica. A proposta não foi votada, já que o vereador Vicente de Paula pediu vistas. Eu pedi vista no projeto 4170, é um projeto de lei de proposta do vereador João Bosco, onde a proposta dele é que toda construção nova, que seja construída uma caixa para reter a água pluvial. É uma preocupação dele, eu concordo, para amenizar essa crise, né, de água. Então a ideia dele é que aproveitar a água de chuva que seja captado nessa caixa d'água para reutilização no jardim, lavação de passeios, carro. Então, a ideia dele é muito boa, mas eu pedi vista porque tem algumas outras situações aqui que eu quero melhorar mais ainda, porque a gente também tem que preocupar com a água, para ela infiltrar na terra, né, para fazer uma recarga hídrica, né, para que a água não escoa diretamente para a rua e vá embora, né. Então, a gente está tentando ao máximo segurar essa água no solo. Ainda nesta edição do NTV News, você vai conhecer as primeiras contratações da URT para o Mineiro de 2016. E Defensoria Pública disponibiliza 60 exames de DNA para o mutirão de teste de paternidade. Secretário de Planejamento Urbano presta esclarecimentos sobre as obras da Lagoa Grande. A URT anunciou nesta quinta-feira as duas primeiras contratações para o Campeonato Mineiro de 2016. A veterana espera estar com o time pronto até 1º de dezembro. O volante Rodrigo Possebon é o primeiro jogador contratado pela diretoria da URT para a disputa do Mineiro de 2016. O jogador de 26 anos e 1,85 m de altura se destacou no Santos, campeão de 2011. Este ano, Rodrigo estava no exterior.
Nós trocamos bastante conversa, muita ideia e surgiu, né, essa oportunidade dele vir à pátria. Ele abraçou essa ideia, o Rodrigo, o Bruno é conhecido dele há muito tempo já, né, conhece a pessoa. Foi uma negociação difícil, né, porque um jogador do nível, né, dele, os grandes times que já passou, ficou mais difícil. Mas aí é um presente para a torcida do RT que nós prometemos, o Bruno prometeu. A diretoria celeste também anunciou a contratação do goleiro Jackson Foman, que joga no Grêmio de Porto Alegre. O atleta de 23 anos e 1,86 m de altura vem bem recomendado. Esse jogador, nós não fizemos um pré-contrato, né, com ele. Ele tem interesse, ele é de um empresário, né? Esse empresário vai colocar no RT, ele já não deu a resposta, né? O Bruno é muito amigo do empresário. Nós tivemos uma conversa longa com ele ontem à noite e ele deu ok, por isso nós anunciamos. Ele está num time da Série A, né? A gente até fica preocupado porque está jogando, né? Quer dizer, não está jogando, está no clube, né? Está no banco reserva, mas está lá no campo. E é um grande goleiro. Outra contratação que eu posso dizer para a torcida da RT, excelente, né, pelo nível da pessoa dele. A diretoria da URT pretende contratar mais 12 jogadores com experiência para a disputa do Campeonato Mineiro. As negociações estão adiantadas. Nós temos a intenção de trazer mais 2 jogadores mais experientes, né? A gente quer, não podemos divulgar, né, jogadores mais diferenciados e mesclar com jovens, né, que nós praticamente são 12 jogadores contratados, tá, Maurício? Está tudo apalavreado, a gente não pode citar o nome deles, mas tem mais 2 experientes, para a gente ver um grupo mais jovem depois, para dar aquele fôlego no time. A intenção da URT é apresentar o elenco no dia 1º de dezembro para o início da pré-temporada. A diretoria está apostando no apoio do torcedor para garantir as contratações. Estamos convocando a torcida, né, por esses nomes que nós lançamos hoje, para a torcida pode ter certeza, pode ver que vai ser um grande time, né, que venha, faça o sócio torcedor, né. Amanhã mesmo nós vamos procurar alguns empresários aí para poder nos ajudar com esses outros 2 jogadores que nós estamos tentando trazer, né, para a gente conseguir o apoio, o patrocínio, a gente poder pagar o salário desses 2, são 2 jogadores mais experientes também. E sócio torcedor, né, que vai bancar o time, a gente quer apresentar dia 1º de dezembro, e esse sócio torcedor a gente pretende, né, a primeira foi de pagamento, então venha, faça, adquira seu sócio torcedor, a gente tem certeza que será um campeonato muito bom para ele ter uma mente muito mais assim, consciente, mais tranquila do que foi desse ano. Os vereadores de Patos de Minas convocaram o secretário de Planejamento Urbano do município para prestar esclarecimento sobre a obra da Lagoa Grande. Vigílio Borges informou que o espelho d'água será devolvido à comunidade até o final deste ano. Outras melhorias ainda deverão ser feitas no cartão postal da cidade. A reunião da Câmara começou com o esclarecimento do secretário de Planejamento Urbano, Vigílio Borges, sobre a obra da Lagoa Grande, que vem recebendo muitas críticas a respeito da execução. A população tem nos cobrado constantemente uma postura, uma posição, e a gente fica a Deus dará, porque as informações são desconexas. Se você pegar todas as informações oficiais no site da Prefeitura, a cada momento um fala alguma coisa e todas as coisas que eles falam são contraditórias, não correspondem com a realidade da obra. Tem uns que não sabem, a única obra que a gente não sabe se ela começou ou se ela acabou, de tanto descaso que tem com relação àquilo. E essas dúvidas que a gente quer tirar, é por isso que nós convocamos o secretário, para que ele possa externar aqui o posicionamento do município, o que vai ser feito em relação àquilo ali. Se vai ficar daquela forma ou se vai realmente tomar uma posição mais concreta e real para sanar de fato aquele grave problema ali no centro. Na fala do secretário, foi informado que dos R$ 497 mil licitados, que teriam prazo de 8 meses de execução, foi conseguida uma economia e o valor da obra baixou para quase R$ 328 mil. Foram pagos R$ 36.412,11 da contrapartida do município até agora, sem repasse do montante previsto pelo governo federal. Para explicar a situação financeira da obra, o engenheiro da Caixa Econômica Federal pediu a palavra e esclareceu a dúvida. Esse valor já está empenhado pelo governo federal. Todos têm acesso ao sistema de convênios do governo chamado Siconv. Você entra no convênios.gov.br, tem um acesso livre, você consegue ver o número de empenho. Então esse empenho está garantido no orçamento geral da União. O que falta agora é só o desembolso do governo na conta vinculada na Caixa Econômica Federal. De acordo com o engenheiro, ainda não há prazo para o repasse da verba.
Infelizmente não tem como definir data, porque isso realmente depende de liberação do Tesouro Nacional, do Ministério do Planejamento e da Casa Civil. Segundo o secretário Virgílio Borges, a obra da Lagoa já está concluída. A obra da Lagoa Grande já se encontra em fase final, aguardando a medição final e encaminhamento da Caixa para liberação. Agora, o que falta nessa medição? O que vocês vão verificar? O que de fato foi retirado da Lagoa mediante as planilhas do processo licitatório. A Lagoa Grande ainda irá receber até o final de 2015 água decantada da Copasa. É o que garantiu o secretário. Ainda de acordo com ele, o restante da verba será destinado a melhorias no entorno do espelho d'água. Segundo Virgílio, a limpeza do restante do conjunto será realizada manualmente. As explicações foram, na opinião do vereador autor da convocação, satisfatória. Foram informações importantes porque dirimiram várias dúvidas que nós estávamos, principalmente sobre a questão dessa obra. Se ela realmente havia terminado ou não e se quando que ela de fato iria ser colocada em pleno funcionamento, ou seja, que dia que seria, que mês que seria enchido lá o nosso cartão postal através da água de qualidade também. O secretário ponderou a respeito das limitações dele, principalmente no que tange a recursos vindo de outras esferas e, para a surpresa nossa, o que ele nos teceu e externou aqui foi que, na verdade, essa obra irá terminar de fato até dezembro desse próprio ano. Então, nesse ano de 2015, nós teremos, de acordo com a opinião do secretário, o pleno funcionamento da Lagoa, é o que a gente vai aguardar. A quinta-feira foi movimentada na Defensoria Pública de Patos de Minas. Durante todo o dia foi coletado material para exames de DNA. 60 testes gratuitos foram disponibilizados dentro do mutirão do direito de ter pai. O resultado será divulgado em janeiro. Toda pessoa tem direito de ter o nome do pai expresso na certidão de nascimento. A questão do mutirão de direito a ter pai é exatamente de possibilitar aquela pessoa, né, tanto criança quanto já adulta, de ter o direito ao nome. Então, o direito ao pai está intimamente ligado ao direito ao nome, de ter aquele nome registrado, né, que são as origens, e esse direito ao nome é o direito à personalidade. Para garantir que as pessoas tenham o nome do pai na certidão de nascimento, a Defensoria Pública realiza todos os anos o mutirão do direito a ter pai. A terceira edição disponibilizou 60 exames de DNA para pessoas carentes. A coleta do material aconteceu nesta quinta-feira durante todo o dia. A gente abre um período, dia 1º ao dia 22 de outubro, para as pessoas estarem se inscrevendo para poder participar do direito do mutirão a ter pai. Houve muita procura. São 60 exames disponibilizados. São 60 exames disponibilizados, só que até agora eu acredito que a metade compareceu até agora. Muitos pais não compareceram para a coleta do material. Antes da coleta, houve um período de inscrições. Mesmo assim, muitos homens apontados como pais não compareceram. Por outro lado, teve reconhecimento espontâneo. A gente teve um caso aqui hoje, na parte da manhã, que o pai reconheceu espontaneamente o filho sem necessidade do exame de DNA. Isso é muito bom, mas a gente quer deixar claro o seguinte, assim, o exame de DNA está aqui, gratuito, a gente conseguiu ele gratuito, então para aqueles que acham que tem que fazer o exame de DNA, vamos fazer até para poder espancar qualquer tipo de dúvida também, né? Os resultados dos exames de DNA serão apresentados em janeiro. A Defensoria Pública vai prestar toda a assistência para que os pais reconheçam seus filhos também na certidão de nascimento. O pessoal do cartório está aqui hoje para fazer o reconhecimento espontâneo daqueles que a gente fez o exame, que houve a coleta do material para fazer o exame de DNA. A gente está avisando que em janeiro a gente estará entrando em contato com as pessoas. Eles serão convidados a comparecer na defensoria, o suposto pai e o filho, para poder receber o exame de DNA. Em sendo positivo, a gente dá aqui mesmo, a gente já encaminha. Se o pai falar, não, eu vou reconhecer, a gente já vai, o cartório, já tem um convênio com o cartório para poder fazer esse reconhecimento com base no exame de DNA. E para aqueles que não vieram ou que não quiseram reconhecer, mesmo após o resultado do DNA, a Defensoria Pública também vai prestar assistência jurídica, que a gente vai estar ajuizando a ação de investigação de paternidade para essas pessoas. Para aqueles pais que não compareceram aqui hoje, que foram convidados a comparecer e que não compareceram, a
gente vai estar ajuizando, sim, a ação de DNA para poder fazer valer o direito de ter o nome do pai na certidão de nascimento. Além do processo judicial, o mutirão também garante de forma gratuita a nova certidão de nascimento. A iniciativa da Defensoria Pública tem importante papel social. Nós temos que entender que aquela pessoa que realmente não tem o nome do pai, né, na certidão de nascimento, vê que entende com algum problema, que pode sofrer algum tipo de discriminação, né? Então o mutirão vem exatamente para combater isso. E para mostrar, assim, para aqueles pais, né, que vêm mesmo voluntariamente, que estão dispostos a fazer o reconhecimento, em muitos casos também a vantagem é que esse primeiro contato, às vezes, essa disponibilidade já do pai, já pode criar laços afetivos também com a criança. O NTV News dessa quinta-feira fica por aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos. Uma boa noite para você.